Câmara Total de volta. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. 11 horas e 36 minutos, nós estamos ao vivo e como combinado, Mina Abreu já está nos nossos estúdios. Seja bem-vindo a Bom Dia, com a atualização de casos diários da Covid-19 no município de Campinas, no estado e no nosso país, até porque aqui no Brasil nós já passamos dos 5 milhões e 100 mil casos, né, Mirna? Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. É isso mesmo, ultrapassamos 5 milhões de casos e mais de 150 mil mortos. Lembrando que os dados são do último dia 10. A gente não tem dados depois de sábado do Ministério da Saúde. Então, olha só, até sábado nós tínhamos 5 milhões 103 mil casos, 408 pessoas com a Covid-19, 150.689 pessoas que morreram pela doença, e fica aqui as nossas condolências. No estado de São Paulo, a atualização já foi feita ontem, no feriado de 12 de outubro, com 1.038.344 casos, sendo 37.279 óbitos. Agora a gente vai falar um pouco da região metropolitana de Campinas, lembrando que aqui a cidade de Campinas, a última atualização foi na sexta-feira, dia 9. Nós não tivemos atualização sábado, domingo nem ontem, então a qualquer momento a Prefeitura de Campinas pode atualizar os dados aqui da nossa cidade. Então, no total, até o momento nós temos 84.116 casos, Gabriel, sendo que até sexta, então, 34.509 casos na nossa cidade, seguidas de Indaiatuba, 7.442, Sumaré, 6.337, Americana, 5.887, Santa Bárbara do Oeste, com pouca diferença ali, com 5.868 casos. E aí vem na sequência Hortolândia, com mais de 4.000, Paulínia e Valinhos tem mais de 3 mil casos, Vinhedo 2.029, Itatiba 1.751, aí a gente vem na casa dos 1.000, Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Nova Odessa vem na sequência com 897 casos, Engenheiro Coelho 871, Santo Antônio de Posse 811, Pedreira, Olambra e Morungaba. Na sequência, Morungaba é o que tem o menor número de casos, com 172. Agora a gente vai falar do número de mortes aqui na nossa região. Olha só, 2.737 vidas perdidas para a Covid-19, Gabriel, sendo 1.268 em Campinas. Na sequência, nós temos Sumaré, com 246 óbitos, Indaiatuba, 214, Santa Bárbara do Oeste, 184, Americana, 161. Aí, Valinhos e Hortolândia têm o mesmo número de óbitos, 149. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos, Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis, Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, e aí sempre aquelas 4 últimas: Pedreira com 9 óbitos, Santo Antônio de Posse com 7, Morungaba com 4 e Olambra com 3. Apesar da nossa preocupação com os casos da Covid-19 em Campinas e toda a região, o número de mortes, leitos ocupados, a cidade de Campinas passou para a fase verde. Nós falamos aqui ao vivo no Câmara Total da sexta-feira, assim que o governador João Dória anunciou a cidade de Campinas, nós falamos no programa e isso foi publicado no Diário Oficial. Isso mesmo. Logo depois da coletiva do governador, nós tivemos a coletiva do prefeito Jonas Donizete e no sábado saiu o diário, uma edição extra do Diário Oficial do município de Campinas, trazendo aí todas as atividades e as novas regras com a abertura. A gente tem imagem aí do Diário Oficial de sábado, uma última edição que foi publicada aí. Essa edição ela tem 2 páginas, trazendo todas as mudanças e como deve ser. E olha só, os eventos em que as pessoas estão sentadas, ou seja, todas nos seus lugares, estão liberadas com capacidade de 60%. Já os eventos com pessoas em pé ainda não foram contemplados. Por quê? Porque deve sair uma nova medida no Diário Oficial, porque Campinas precisa ficar, primeiro, 28 dias
nessa fase verde, seguindo essas novas regras do Diário Oficial, para que depois seja feita uma nova flexibilização nessas mesmas atividades. Então, eventos só sentados. Nós temos ainda, olha, independente disso, obrigação de controle de acesso e hora marcada, por exemplo, em restaurantes, venda de ingresso em eventos culturais sentados, desde que respeitados os protocolos sanitários, filas e espaços demarcados, respeitando o distanciamento mínimo. E olha só, Gabriel, os shopping centers, inclusive já começou a valer desde sábado, e também o comércio de rua podem já abrir por 12 horas, com essa questão do aumento da capacidade para 60%. Sim. Temos bares e restaurantes também que podem abrir 12 horas, lembrando que o encerramento das atividades continua sendo às 22 horas, com o esvaziamento total, né, da clientela até às 23 horas. Salões de beleza, 12 horas também, respeitando os 60%. Academias de esporte de todas as modalidades, 12 horas também com capacidade 60%. Agora, os clubes até então está começando o verão, muita gente estava perguntando, né, sobre os clubes, vamos lá. Piscinas, quadras e áreas de lazer estão liberadas. Continuam proibidas atividades que gerem aglomeração. Então, os clubes também vão ter que encontrar uma maneira de que as pessoas possam frequentar as piscinas, mas sem aglomeração, respeitando os protocolos. E também o decreto prevê aí a volta do esporte amador na cidade e também com a capacidade de 60%. Os parques de Campinas, inclusive, ontem que foi feriado, a Lagoa do Taquaral já ficou aberta, mas olha só, os parques, eles continuam funcionando com 30% de capacidade, de quarta a domingo, das 7 da manhã às 3 da tarde. Então, por enquanto, é isso. E a gente vai ter uma ampliação de horário que deve ser anunciada nos próximos dias. Agora, os cemitérios, muita gente tem o costume de visitar os cemitérios, principalmente no feriado de finados que vem por aí. A partir do dia 31 de outubro, os cemitérios públicos e privados da nossa cidade vão abrir para visitação. Os 3 cemitérios municipais, que são da Saudade, de Souzas, o Nossa Senhora da Conceição, conhecido como Cemitério dos Amarais, vão funcionar das 6 da manhã às 6 da tarde. Lembrando que todos esses segmentos que nós mencionamos aqui devem seguir os protocolos de segurança para esse funcionamento, Gabriel. Isso é importantíssimo e fundamental. A gente está falando, então, de um avanço de horário de bares, de restaurante, dos parques públicos, a volta dos clubes amadores da cidade de Campinas, então atividades do futsal, de todas as artes marciais. Isso é importante. Só que existe um protocolo. Utilizar sempre a máscara, álcool em gel, distanciamento. Mesmo em artes marciais, você precisa ter o distanciamento, então você vai adaptar o seu treinamento e a gente conta com você que é cliente, com todas as pessoas enquanto sociedade para poder fiscalizar, para a gente não retroceder. Isso mesmo. E olha só, nós temos 2 categorias que já comemoram esse anúncio. Inclusive, tivemos comércio aberto neste feriado. A Associação Comercial e Industrial de Campinas prevê aí essa melhoria no atendimento, mais empregos gerados e também a Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes, ela prevê aí que vai aumentar a renda de 15 mil funcionários de estabelecimentos que vão voltar a receber gorjeta, novos postos de trabalho. Muitos deles são autônomos e voltam agora ao mercado de trabalho. Lembrando que, no caso dos bares, olha, gente, podem abrir 12 horas por dia, tendo que encerrar o expediente às 23 horas. Só que a gente vem falando da volta às aulas. As aulas voltaram na última quarta-feira. E nós tivemos aí uma liminar ao Sindicato dos Professores que questiona justamente os critérios para essa volta às aulas. E eu conversei com uma diretora do sindicato falando justamente sobre essas medidas de segurança que talvez não estejam sendo aí amplamente respeitadas nas escolas que iniciaram as suas atividades.
Desde que foi feito o anúncio da volta às aulas na rede estadual e das escolas particulares, entidades ligadas aos professores têm questionado o risco à saúde dos profissionais e dos alunos. No final de setembro, o Simpro, Sindicato dos Professores de São Paulo, que representa 15 mil professores de 8 cidades do interior paulista, obteve liminar contra o Estado, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo e também contra o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado. O objetivo é garantir que a volta às aulas, que teve início na última semana, obedeça a critérios de segurança no ambiente escolar. Em agosto, os representantes dos professores já haviam se mobilizado. Com a volta gradual, o Sindicato dos Professores questiona se as providências foram tomadas. Nós questionamos os protocolos que foram apresentados, né, e tentamos mostrar que era muito difícil estabelecer um protocolo e que todas as escolas tivessem condições de cumprir. Porque a diversidade das escolas privadas é muito grande. Você tem desde grandes escolas que poderão cumprir isso e escolas médias, pequenas, que não têm nem condições, às vezes, de funcionamento e que vai ter que cumprir isso. Desde então, o Ministério Público acompanha o caso e o sindicato, dessa vez, entrou com uma ação trabalhista para a obrigatoriedade dos protocolos de segurança. Ele não suspendeu a volta às aulas, ele condicionou a volta às aulas a um protocolo anterior. Primeiro, testagem de todos os professores, para verificar se tinha professor doente ou não. Então, a testagem de todos os professores era a primeira condição para a volta às aulas. A segunda condição, que as escolas fornecessem gratuitamente aos professores os EPIs. E aí não é máscara de pano, não é só o álcool gel, ele condicionou que essas máscaras, o mínimo é a máscara cirúrgica, descartável, ou aquelas outras máscaras respiradoras, que fosse fornecido óculos e luvas descartáveis, para que os professores tivessem condição de começar a interagir com alunos, né? E com todo o pessoal da escola. Além disso, a liminar diz que os professores do grupo de risco, por idade ou com comorbidades, não podem ser convocados, até aqueles que coabitam com pessoas do grupo de risco. Na última quarta-feira, nós tivemos a volta parcial de algumas escolas estaduais aqui em Campinas e de algumas escolas particulares, algumas inclusive anunciaram que vão fazer uma volta gradual, seguindo todos os protocolos. O que vocês têm percebido? Essas que estão voltando, é porque estão seguindo as determinações da liminar ou não? Isso está à revelia? Então, nós já temos recebido denúncias de professores que voltaram sem testagem, que voltaram sem as condições. O que está se vendo nas escolas é que tem álcool gel para todo mundo, as escolas que a gente consegue ter esse retorno, né? Que está tendo, ou estão dando máscara de pano, ou estão pedindo para o professor levar sua própria máscara, né? Então, não está sendo seguido aquilo que foi determinado. Algumas escolas, mesmo cumprindo o Plano São Paulo de retomada das atividades, suspenderam a volta para seguir a determinação da Justiça do Trabalho. A gente recebe e-mail de escola perguntando que tipo de teste tem que ser feito, mas tem escola que ignorou e acha que não tem que cumprir, pronto. Diante das denúncias dos professores, o sindicato vai tomar algumas medidas. À medida que os professores vão comunicando que
como voltaram, que voltaram e como voltaram, a gente vai fazer uma outra notificação para a escola, dizendo para ela que a liminar está sendo descumprida e que nós vamos ter que comunicar isso à justiça. O nosso jurídico está acompanhando lá o processo, porque cabe recurso, é óbvio, é uma liminar. E até agora os sindicatos patronais não se manifestaram na ação. E o que está ocorrendo lá é assim, é um número imenso de advogados das escolas que estão entrando para realmente ter conhecimento da liminar. Então, eles estão sabendo o que eles têm que fazer. A gente tentou falar com o sindicato patronal, não tivemos respostas, e também com algumas escolas que soubemos que elas ainda não abriram em função da liminar, mas também nenhuma quis gravar entrevista. Gabriel, agora vamos falar um pouquinho de coisa boa, porque a gente falou do parque, né, dos parques, da abertura dos parques, e o Bosque dos Jequitibás está entre eles. Então, sobre esse mundo animal aí, quer dizer que a população de Campinas decidiu o nome de uma anta que nasceu no Bosque dos Jequitibás? Isso mesmo, é uma anta macho que agora vai se chamar, olha só o nome, Tinoco. Foi feito nas redes sociais uma espécie de consulta e 39% dos votos teve aí o nome de Tinoco, que estavam entre Moa, Tupã, Max, Aramis Júnior. Ele é filho da Madalena e do Antônio, que vivem no parque. Ele nasceu com cerca de 7 quilos e, junto com a mãe, já estão se adaptando à convivência aí com os outros animais que moram aí no parque do zoo ali do Bosque do Jequitibás. Lembrando que quando você for passear, então, temos mais esse habitante. Lembrando que existe um compromisso aqui na cidade de Campinas de não trazer novos animais para o zoo do bosque, mas o Tinoco, ele nasceu no bosque, ok? Então, é importante mencionar isso. Exatamente. Falando um pouquinho agora sobre as inscrições para o programa de seleções de voluntários, porque as inscrições estão abertas. Isso mesmo, a gente vai falar um pouco do CVV. A gente falou bastante do mês de setembro amarelo, a depressão, inclusive especialistas têm dito que ela tem aumentado muito nesse período pandemia, esse momento de flexibilização, e o CVV precisa de voluntários justamente para trabalhar com esse público que tanto precisa conversar com alguém. Acompanhe. Nesse momento de isolamento social, houve um aumento no número de pessoas que procuram o serviço em busca de acolhimento. Por este motivo, estamos precisando de voluntários. Você que tem 18 anos, 4 horas e meia disponíveis por semana, Campinas oferecerá um curso gratuito de seleção de voluntários, iniciando com 2 turmas, a primeira no dia 14 de outubro, das 19 às 22 horas, e a segunda no dia 17 de outubro, das 9 às 12 horas. Caso você queira se inscrever ou obter mais informações, envie um e-mail para campinas@cvv.org.br ou, caso você tenha interesse em atuar em algum dos outros postos no Brasil, basta acessar o site, que é www.cvv.org.br, e clicar na aba Voluntário. Venha conosco fazer a diferença. Uma sociedade fraterna depende de todos nós. E o Centro de Valorização da Vida é uma rede de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Atende 24 horas pelo telefone 188 e também pelo cvv.org.br ou então campinas@cvv.org.br. E com esse anúncio aí de voluntários, eu encerro a minha participação. Muito obrigado, então, Mina Abreu, por todas as informações sobre a metrópole da cidade de Campinas.